Olá, meu aluno e minha aluna trader, tudo bem com você? Satisfação enorme poder estar aqui em mais essa aula que é a nossa última aula do módulo 1. Espero que você tenha gostado do exercício da aula anterior e lembre-se o que eu digo em todas as aulas. Lembre que o exercício vai levar você à reflexão e a reflexão vai levar você a uma revolução interna, que pode ser boa ou ruim, e que essa revolução vai resultar em uma mudança, e essa mudança é o nosso objetivo. Vamos iniciar a aula de hoje? Antes de iniciar, quero lembrar você de estar num ambiente tranquilo, deixar já aí seu lanche, seu café, sua água, seu suco preparado, conferir o tempo da aula, olhe o tempo do vídeo para ver se você tem tempo suficiente para assistir o vídeo todo e liberta sua mente, não assista essa aula com a mente preocupada, com a mente pensativa em outras coisas, deixa sua mente bem tranquila, ok? Bom, vamos iniciar a aula de hoje realizando um comparativo entre as três gerações no que diz respeito à vida financeira, que são a GAC, GAT e GAN. O assunto de hoje, assim como outros pontos abordados em outras aulas, é baseado no livro de Tim Ferriss, que é outro livro que eu recomendo a leitura. Então, essa comparação que a gente vai fazer hoje é baseada nos conceitos deste livro, somado a outras pesquisas que eu fiz sobre o tema. Como você já viu o conceito de riqueza, já refletiu sobre quem você é, analisando desde o berço da sua vida, já olhou para dentro de si e procurou entender procurou entender melhor sobre você mesmo, já tentou enxergar o seu futuro, já começou a montar o seu projeto de vida e já viu vários conceitos mentais e comportamentais sobre pessoas da geração rica. Agora, o intuito dessa aula é fazer com que você veja esses integrantes da GR na prática. Primeiro você vai tentar ver qual a geração você está, em qual barco você está. Depois você vai entender como que é o barco da geração rica, ou seja, como é que os conceitos que a gente já viu são na prática. Dessa forma, espero que você consiga compreender tudo, para que no momento da sua vida que você se deparar com o barco da GR atracado no cais, você possa embarcar nele. As três gerações que nós vamos comparar é a GAN, que é a geração da manhã, a nossa GR, a GAT, que é a geração atarefada, e a GAC, que é a geração acomodada. Em via de regra, a GAT é composta por pessoas nascidas até 1990 e a GAC as pessoas acima dessa data. Claro que isso não é uma regra suprema e podem haver pessoas nascidas antes de 90 que fazem parte da GAC e pessoas nascidas depois de 90 que fazem parte da GAT. Mas na sua maioria as gerações são divididas dessa forma. E nessas duas gerações temos poucos representantes, algo de 3 a 6% que conseguem se eleger para fazer parte da GAN, que é a nossa GR, a geração rica. Então vamos comparar algumas cenas, algumas ações entre pessoas dessas gerações para você visualizar melhor o comportamento das pessoas da GR. Então pessoas da GAC costumam trabalhar para os outros ou depender de outros. Pessoas da GAT trabalham para outros ou para si mesmo. Pessoas da GAN colocam outras pessoas ou dinheiro para trabalhar por ele. Pessoas da GAC trabalham quando o chefe quer. Pessoas da GAT trabalham quando o chefe quer ou é obrigado a estar sempre trabalhando para si próprio. Pessoas da GAN trabalham quando quer. Pessoas da GAC é empregado ou desempregado ou autônomo comum. Pessoas da GAT é empregado em um bom nível ou patrão. Pessoas da GAN não é empregado e geralmente não é patrão, mas sim o proprietário ou um autônomo de altíssimo nível. Pessoas da GAC não conseguem vislumbrar a aposentadoria ou se conformam em recebê-la após muito tempo, com idade avançada e um valor minúsculo. Pessoas da GAT trabalham para se aposentar, se possível o quanto antes. Pessoas da GAN planejam mini aposentadorias ao longo da vida e ser um aposentado não é o objetivo.
Pessoas da GAC têm como final a aposentadoria quando consegue. Pessoas da GAT, na chegada da velhice ou antes, busca a estabilidade final, seja abrindo a capital da própria empresa e vendendo-a, ou aposentando-se, ou conseguindo alguma outra galinha de ovos de ouro. Pessoas da GAN não visa parar, mas sim garantir uma renda constante. Primeiro fluxo financeiro, depois grandes fortunas. Parar só na morte. Afinal de contas, a vida é repleta de mini aposentadorias. Pessoas da GAC deseja ter, comprar muitas coisas, mas não pode obtê-las e aceita isso ou se contenta com semelhanças. Pessoas da GAT compram muitas coisas que deseja ter. Comprar é sinônimo de poder. Pessoas da GAN compram coisas não como foco ou status, mas como ferramentas ou consequências daquilo que quer ser ou fazer. Pessoas da GAC procura e satisfaz com o mínimo necessário para pagar as contas, fazer as compras e não ficar endividado ou deixar poucas dívidas. Pessoas da GAT procura ganhar o máximo de dinheiro possível para esbanjar ou acumular. Pessoas da GAN procura ganhar o máximo de dinheiro possível dentro dos seus planos com uma razão específica, visando seus sonhos a serem perseguidos com métodos de ações. Pessoas da GAC procuram ter sobras para gastar mais no mês, ou torrarem um bar ou uma saída no fim do mês. Às vezes juntam de pouco em pouco. Pessoas da GAT procuram ter mais dinheiro para comprar o que o dinheiro puder, inclusive uma suposta qualidade de vida. Pessoas da GAN procuram ter mais qualidade e menos bagunça mental e rotineira, e consequentemente ter mais dinheiro, mas reconhecer que a maior parte dos desejos materiais é apenas justificativa para gastar tempo com coisas que na verdade não importam, inclusive comprar coisas e se preparar para comprar coisas. Pessoas da GAC geralmente faz o que não gosta, pelo menos em grande parte do dia ou da vida. Pessoas da GAT têm a liberdade para não fazer aquilo que não gosta, principalmente utilizando o dinheiro para tal. Pessoas da GAN têm liberdade para não fazer aquilo de que você não gosta, mas também a liberdade e a determinação de perseguir os seus sonhos sem voltar ao trabalho pelo trabalho. Depois de anos de trabalho repetitivo, você provavelmente sentirá a necessidade de cavar fundo para encontrar suas verdadeiras paixões, para redefinir seus sonhos e para reviver hobbies que você deixou atrofiar até a beira da extinção. O objetivo não é apenas eliminar o que é ruim, porque isso não provoca nada além de um vácuo, mas perseguir e experimentar o que há de melhor no mundo. Então, note as diferenças entre essas gerações. O que faz a real diferença? O que diferencia a GAN, que é a nossa GR, das demais gerações? Você conseguiu perceber? Os integrantes da GR podem ser separados da multidão com base em seus objetivos, que refletem prioridades e filosofias de vida bem distintas. Note como diferenças sutis nos enunciados mudam completamente as ações necessárias para se atingir o que num primeiro olhar parece ser objetos similares. Tim Ferriss diz em seu livro que o dinheiro se multiplica em valores práticos dependendo dos números de Qs que você controla na sua vida. O que você faz, quando você faz, em que lugar você faz e com quem você faz. Isso se torna um multiplicador financeiro e de liberdade. As opções são infinitas, mas todos os diferentes caminhos começam com o mesmo passo, que é substituir dogmas.
Para juntar-se ao movimento, você precisará aprender um novo lexo e redefinir sua direção utilizando a bússola de um mundo em comum, da inversão de responsabilidades ao descarte total do conceito de sucesso. Você vai precisar mudar as regras. Tim Ferriss conta em seu livro uma história chamada Fábulas e Caçadores de Fortunas. Nessa história ele conta que um executivo americano tirou férias e foi para uma pequena vila de pescadores no litoral do México. Foi uma viagem necessária por ordens médicas. Sem conseguir voltar a dormir, por causa de uma ligação urgente do escritório, logo de manhã ele saiu para dar uma volta no pier para esfriar a cabeça. E neste momento, um pequeno barco com um único pescador estava atracando naquele pier, naquele momento. E o americano observou que tinha vários atuns robustos dentro daquele barco. Então o americano cumprimentou o mexicano pela qualidade dos peixes e falou com ele, né? Quanto tempo levou para você pescar? E o mexicano respondeu, apenas um pouquinho. E o mexicano respondeu com um inglês surpreendentemente bom. Mas por que você não ficou mais tempo para pegar ainda mais peixes? O americano voltou a perguntar. Eu tenho bastante para sustentar minha família e dar um pouco para meus amigos, disse o mexicano, enquanto tirava os peixes do barco e colocava numa cesta. Mas o que você faz com o resto do seu tempo? Perguntou o americano. E o mexicano olhou para ele e sorriu, e falou, eu acordo tarde, pesco um pouco, brinco com meus filhos, tiro uma cesta com minha esposa, a Júlia, e vou dar uma volta pela vila à noitinha para beber um vinho, tocar violão com meus amigos. Eu tenho uma vida completa e bastante cheia, senhor. Então o americano deu uma gargalhada, se impertigou e falou, senhor, eu tenho um MBA em Harvard e posso ajudá-lo. Você deveria passar mais tempo pescando e com os lucros maiores poderia comprar um barco maior. Em pouco tempo você poderia comprar vários barcos e com o aumento dos seus rendimentos. E finalmente você vai poder comprar uma frota de barcos de pescas. Em vez de você vender sua pesca para um intermediário, você poderia vender diretamente para o consumidor, ganhando mais dinheiro, abrindo sua própria fábrica de enlatados. Você controlaria a produção, o processamento e a distribuição. Teria que sair deste pequeno vilarejo de pescadores, é claro, e mudar-se para uma cidade do México, e depois para Los Angeles e finalmente Nova York, de onde poderia gerir o seu império e expansão com a administração adequada. O pescador perguntou, mas, senhor, quanto tempo isso levaria? E rapidamente o americano respondeu, uns 15 a 20 anos, 25 no máximo. Mas, senhor, perguntou o mexicano, e aí? E o americano riu e respondeu, essa é a melhor parte. Quando for a hora certa, você poderá vender ações da sua empresa na bolsa de valores e se tornar muito rico. Você poderia ganhar milhões. Milhões, senhor? Mas e aí? Indagou o mexicano. Aí você poderia se aposentar, mudar-se para um pequeno vilarejo na praia, onde você poderá acordar tarde, pescar um pouco, brincar com seus filhos, tirar a cesta com sua esposa e passear na vila à noitinha para beber vinho e tocar violão com seus amigos. Ou seja, o mexicano já vinha desfrutando de tudo que o americano propôs para ele fazer e só no final desfrutar o que ele já tinha. O americano pensava em juntar, juntar e juntar, enquanto o mexicano pensava em viver, aproveitar e cultivar. Um tempo atrás, eu conversei com um amigo meu, que às vezes eu até aconselho ele, e hoje ele é um profissional Uber, e falávamos sobre projeto de vida. E ele me contando os planos da sua cabeça, falou que pensava em ficar como Uber por mais uns 3 a 4 anos, trabalhando de 12 a 14 horas por dia e então comprar 2 carros seminovos. Um para ele continuar rodando, que é o azulzinho, e outro para ele alugar, que é o carro vermelho. Alugaria esse carro para outro motorista. Depois ele falou que ia continuar rodando por mais 3 a 4 anos, trabalhando ainda de 12 a 14 horas por dia para poder pagar a parcela destes 2 carros comprados e ao mesmo tempo juntar um valor para comprar mais 2 carros após esse tempo.
Então, passado isso e comprado os carros, ele ficou com 3 carros para aluguel e o seu carro próprio. E aí ele me contou essa mesma história repetidas vezes, repetindo esses passos, porque os carros que ele comprou iam envelhecendo e ele tinha que trocar, né? Comprar o carro mais velho, vender o carro mais velho para comprar um outro seminovo, além de comprar mais carros para aumentar a frota dele. E ele disse que quando ele chegasse a 6 carros de aluguéis, ele ia diminuir a rotina dele como motorista para 8 a 10 horas por dia. E assim, continuar por mais uns 4 a 6 anos, até completar uma frota de 10 carros de aluguéis. Depois disso, ele queria construir sua casa, formar uma família, fazer um ponto de aluguel para ele mesmo administrar uma lojinha e assim não precisar mais rodar. E depois que a lojinha dele crescesse, ele queria viajar até a Europa. Claro que ele detalhou muito mais essa história. E quando chegou ao fim dessa conversa, eu havia calculado que ele levaria entre 16 a 22 anos para ele sair do aluguel ou da casa dos pais e comprar a própria. E ainda teria que ir atrás de formar sua família, para então fazer a lojinha dele andar com as próprias pernas, esperar ela ter consistência para só depois viajar. Então, se levarmos em conta que para construir tudo isso, na melhor das hipóteses, levasse uns 5 anos. Então, toda essa história que ele me contou de comprar os carros, construir casa, formar família, abrir uma lojinha para só depois usufruir da vida e viajar, isso levaria uma média de 21 a 27 anos. Hoje, ele tem 28 anos. Então, ele ia concluir isso com a média de 49 a 55 anos. E a partir daí, ele iria aproveitar a vida. Ficar mais tempo em casa, curtir a família e viajar. Recentemente, eu almocei em São Francisco com um colega da época da faculdade. Em breve ele vai se formar em uma importante escola de negócios e voltará ao mercado dos investimentos bancários. Ele detesta chegar em casa após vir do escritório à meia-noite, mas ele me explicou que se ele trabalhar 80 horas por semana durante 9 anos, ele vai poder se tornar um diretor administrativo e ganhar aí uma média de 3 a 10 milhões por ano. Aí ele seria um homem de sucesso. E aí eu perguntei para ele, mas cara, o que você vai fazer neste mundo com esses 3, 5, 10 milhões por ano? E aí ele respondeu rapidinho e falou, eu vou fazer uma longa viagem de vários meses pela Tailândia. Um tempo atrás, em que trabalhei na Honda, estava conversando com uma vendedora antiga que já estava lá fazia 11 anos. Estava conversando com ela que eu não entendia o porquê que um vendedor, como ela, de 11 anos na área, sacrificava sua vida e ficava doido trabalhando de 10 a 14 horas por dia para vender uma média de 10 motos no final do mês e ganhar seus 2 a 2.500 mil reais mensais. Eu sempre falava que na pior das hipóteses era para ela fazer no mínimo 5 vendas sem nem precisar sair de casa, só pelo tempo diário que ela tinha, tempo de trabalho que ela mexia naquele ramo. Bastava ela ter uma carteira de clientes, atualizar e controlar essa carteira, fazer contato com os clientes nos aniversários e demais datas comemorativas, saber se estava gostando da moto, relembrar das revisões. Pronto! Esse cliente não ia esquecer nunca dessa vendedora e ainda ia indicar ela para outros amigos e consequentemente os amigos dele seriam clientes. Bom, isso não vem ao caso, mas já fica aí um insight aí para você que é do ramo de vendas. Mas nessa conversa que eu estava tendo com ela, eu perguntei para ela sobre o futuro. E ela me respondeu que o futuro dela era continuar trabalhando no mesmo ramo por mais 15 a 20 anos. Trabalhando naquela área, naquelas condições, para só então ela se aposentar, comprar uma moto de alta cilindrada e rodar toda a América do Sul. E eu sei que você conhece muitas histórias assim. Isso se você não estiver sonhando ou vivendo uma história assim. Bill Cosby dizia que a civilização tem regra demais para o meu gosto, então eu fiz o possível para reescrevê-las. Talvez você ouça esses exemplos e não veja nenhuma cilada. Acho normal. Mas em nenhum desses exemplos nós temos integrantes da GR.
Eles traduzem claramente uma das maiores autodecepções da era moderna, onde viagens pelo mundo, conhecer novos lugares, ficar muito tempo em casa ou com a família, ou trabalhar no máximo 4 horas por dia e ter bastante dinheiro para viver tranquilamente. Isso tudo traduz coisas exclusivas de ultra ricos. Eles acham que isso é coisa de ultra ricos. E isso é uma autodecepção. O americano queria juntar e juntar para depois de muito tempo viver o que o mexicano já vivia com menos dinheiro. O Uber queria juntar e juntar para depois de muito tempo fazer as viagens que ele já poderia estar fazendo todo ano ou todo semestre. Já poderia estar construindo devagarzinho a casa dele. Eu estou terminando agora de construir a minha mini mansão. Próximo mês. Levou uma média de 3 anos construindo. Devagarzinho. O Uber poderia dedicar mais tempo para estar se abrindo para um relacionamento agora e não depois de tanto tempo. O colega executivo dos Estados Unidos podia intercalar pequenas ou médias viagens durante toda a sua jornada de vida e de trabalho e não querer dedicar todo o seu tempo por vários anos para juntar uma suposta riqueza para então usufruir. A vendedora da Honda não precisava os 11 anos mais outros 20 ou 25 trabalhando naquela pressão de resultados que ela se encontrava para só depois parar, relaxar e usufruir de uma maneira digna. Nem sabemos como será o amanhã. Podemos morrer antes de alcançar esse desejo por uma aposentadoria ou um pote de ouro que nos permita viajar. E se assim for, do que a gente aproveitou a vida? Quais momentos deixamos marcados? O que compartilhamos e ensinamos à família? Veja só, se o seu sonho, o pote de ouro no final do arco-íris da carreira, é viajar para a Europa, Tailândia, velejar no Caribe ou percorrer a América do Sul de moto, tudo isso pode ser feito com menos de 10 mil reais. O que custaria planejar um gasto pelo menos uma vez ao ano? É mais barato do que o carro que o rapaz da Uber comprou, no exemplo que eu falei. Nessa virada de ano, eu fiquei quase um mês viajando e passei um tempo no Rio de Janeiro e outro tempo em Brasília. Viajei com meu filho, gastei menos de 6 mil reais com tudo. Avião, hospedagem, passeios, refeições, compras. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Em que você gastou os seus últimos 800 reais? Tenta pensar, no que você gastou os seus últimos 800 reais? Isso equivale a 2 ou 3 fins de semana de agitação sozinho ou com a família, ou de um passeio de reclusão para esquecer a semana árdua de trabalho. Onde você tem gasto o seu dinheiro, está as suas prioridades ou a sua maturidade financeira. Richard Feynman tem uma frase que é a mais pura verdade. O primeiro princípio é que você não deve enganar a si mesmo, mas você é a pessoa mais fácil de se enganar. Nós da GR não focamos em nenhuma aposentadoria. Eu não me preocupo em todo mês pagar, ou uma empresa está pagando, o FGTS, para daqui a não sei quantos anos eu poder receber isso de volta como uma aposentadoria. Eu não vejo isso como um prêmio, isso para mim não é recompensa. Eu não quero passar anos e anos trabalhando arduamente para guardar um período de férias, ou somente a aposentadoria para poder viajar e usufruir a vida. É mais interessante criar mini aposentadorias, ou seja, pegar o grande sonho de fazer coisas gigantescas na velhice e dividi-los em vários pedacinhos e começar a vivê-lo desde agora. É interessante se todo final de semana, pelo menos um dia, você puder sair da rotina, se desligar do trabalho, ter um momento agradável em algum lugar com a família, seja em casa, seja em outro lugar da cidade. É interessante se todo mês você pudesse fazer uma viagem rápida ou simples. É interessante se todo feriado prolongado você pudesse viajar para outra cidade, ou outro estado, ou outro país. E isso não é apenas oba-oba ou diversão, e muito menos está torrando dinheiro. São apenas interlúdios para você poder até ter uma produção muito maior. Ainda que possa ser relaxante, a mini aposentadoria não é uma escapada da vida, mas um reexame dela, a criação de uma ficha em branco. Se seguirmos a eliminação e a automação, do que estamos escapando? Em vez de buscar ver o mundo, procuramos experimentá-lo em uma velocidade que permita que ele mexa conosco.
Isso também é diferente de um ano sabático. Anos sabáticos são aqueles em que você trabalha o ano inteiro para tentar desfrutar das férias no final do ano e são frequentemente vistos como aposentadorias, entre aspas, ou seja, um evento único. Aproveite agora enquanto você pode. A mini aposentadoria é definida como recorrente, é um estilo de vida. Atualmente eu tiro 2 ou 3 mini aposentadorias por ano e sei de dúzias de pessoas que fazem a mesma coisa e até com mais quantidade. E isso liberta a mente, liberta a alma, deixa você mais preparado para as adversidades e deixa você mais criativo. E o melhor, você está vivendo a vida. Será se o seu sonho será uma realidade no fim da sua vida ou pode ser uma realidade a partir de agora? Ser livre, feliz e produtivo só pode ser conseguido através do sacrifício de muitas coisas comuns, mas superestimadas. A maior parte das pessoas anda pela rua com pernas, né? E se eu andasse pela rua apoiado com minhas mãos? E se eu vestisse a cueca por cima das calças igual o Superman, só para ser diferente? Não, eu não faço essas coisas. Andar com as pernas e manter a cueca por dentro das calças tem funcionado muito bem até agora. Não preciso consertar isso porque está funcionando bem. O diferente só é melhor quando é mais eficiente ou mais divertido. Se todo mundo define um problema ou o soluciona de determinada forma e os resultados são insatisfatórios, é hora de perguntar: e se eu fizesse o contrário? Não siga um modelo que não funciona. Se a receita não funciona, não importa o quão bom cozinheiro você é. Bom, vamos então ver algumas regras que os integrantes da GR seguem. As regras a seguir são as diferenças fundamentais que devemos ter em mente. A primeira regra diz que a aposentadoria é o seguro para o caso de acontecer a pior das hipóteses. Planejar a aposentadoria é como um seguro de vida. Deve ser encarado como nada mais que uma previdência contra o caso de acontecer a pior hipótese. Nesse caso, seria se tornar fisicamente incapaz de trabalhar e precisar de alguma reserva financeira para sobreviver. A aposentadoria como objetivo ou como redenção final é um equívoco por pelo menos 3 razões sólidas. Primeiro, está subentendido na aposentadoria que você não gosta ou não tem paixão pelo que está fazendo durante os anos de maior vigor físico da sua vida. Isso é um erro fundamental. Segundo, a maior parte das pessoas nunca será capaz de se aposentar e manter um padrão de vida razoável. Terceiro, se tiver juntado dinheiro suficiente para a conta fechar, isso significa que você é uma ambiciosa máquina de trabalhar. Se esse for o caso, quer saber? Basta uma semana de aposentadoria e você vai estar tão entediado que vai querer furar seus olhos. Provavelmente vai optar por procurar um novo emprego ou vai fundar uma nova empresa. Por isso nós vemos muitos idosos ou outras pessoas aposentadas que voltam a trabalhar. A segunda regra é: interesse e energia são cíclicos. Se eu lhe oferecesse 10 milhões de reais para trabalhar 24 horas por dia durante 10 anos, 1 milhão por ano, para então você se aposentar, você aceitaria? É claro que não. Você não aguentaria trabalhar 24 horas por dia durante 10 anos. Não é uma situação sustentável. Exatamente como aquilo que mais define uma carreira. Fazer a mesma coisa por 8 horas ou mais, até você ter um colapso ou ter dinheiro bastante para parar de trabalhar definitivamente. Alternar períodos de descanso e de atividade é fundamental para sobreviver, para não falar em prosperar. Capacidade, interesse e resistência mental, tudo isso vai e vem. Planeje de acordo. Os integrantes da GR objetivam distribuir mini aposentadorias ao longo da vida, em vez de postergar o descanso e o prazer para o ouro dos tolos, que é a aposentadoria. A terceira regra é: menos trabalho não significa preguiça. Fazer menos trabalho inútil, de modo que possa focar em coisas de importância maior para você, não é preguiça. Isso é difícil para a maioria das pessoas aceitar, porque nossa cultura tende a recompensar o sacrifício pessoal
em vez da produtividade pessoal. As pessoas medem em tempo o valor de suas contribuições. Mais tempo significa mais valor próprio e mais apoio daqueles acima e ao redor delas. Já os integrantes da GR, a despeito de menos horas no escritório, produzem resultados mais significativos do que uma dúzia de não integrantes da GR junto. Definamos preguiça. Preguiça é suportar uma existência não ideal para deixar as circunstâncias ou que os outros decidam sua vida por você, ou amealhar uma fortuna enquanto passa a vida como um espectador, vendo-a da janela de um escritório. O tamanho de sua conta bancária não afeta isso, bem como o número... Continua. Bem como o número de horas que você passa checando e-mails inúteis ou detalhes desimportantes. Foque-se em ser produtivo, em vez de focar-se em estar ocupado. A quarta regra é que a noção que se tem do tempo nunca está correta. Para as coisas mais importantes, nunca temos certeza se é a hora certa. Esperar a hora certa para sair do seu emprego? As estrelas nunca vão estar suficientemente alinhadas e os semáforos da vida nunca estarão todos verdes ao mesmo tempo. O universo não conspira contra, mas também não sai do seu fluxo normal para ajeitar tudo para você. As condições nunca são perfeitas. Algum dia é uma doença que levará seus sonhos para o túmulo junto com você. Listas de prós e contras são igualmente ruins. Se é importante para você e se você quer fazer finalmente, vai e faça. Depois corrija os rumos ao longo do caminho. A quinta regra é: peça perdão, não permissão. Se o que você quer fazer não for devastar todos ao seu redor, tente e depois se justifique. As pessoas, sejam pais, parceiros ou patrões, podem apontar o dedo, falar que isso não levará a lugar nenhum, tirar piadinhas e principalmente duvidar desse ramo e de você. Provavelmente vão querer te proibir de algo ou tentar interrompê-lo, mas não peça permissão. Inicie, tome uma ação. A maior parte das pessoas são hesitantes para entrar em seu caminho se você já estiver em movimento. Vão ficar longe observando seu trajeto. E se você errar, peça perdão. Se você acertar, parabéns pelo tiro certeiro. A sexta regra é: enfatize os pontos fortes em vez de corrigir as fraquezas. A maioria das pessoas é ótima em um punhado de coisas e medíocre no resto. É muito mais lucrativo e divertido alavancar seus pontos fortes em vez de tentar consertar todas as rachaduras na sua armadura. A escolha é entre multiplicação de resultados, utilizando-se dos pontos fortes, ou desenvolvimento de melhorias, retificando as fraquezas que se tornarão, na melhor das hipóteses, medíocres. Tem gente que fala que seus pontos fortes já são fortes. Fica mais fácil mantê-lo forte. Então o ideal é focar nos pontos fracos para deixá-los fortes. Isso é conversa para ir dormir. Não caia nessa. Foque-se no uso melhor de suas melhores armas, em vez de focar-se em reparos constantes. A sétima regra é a seguinte: coisas em excesso tornam-se o oposto. É possível ter grandes quantidades de uma coisa boa. Muita quantidade e muita frequência tornam aquilo de que você gosta no que você não gosta. Isso é verdade para posses e até mesmo para o tempo. O projeto de vida não é, portanto, voltado para criar um excesso de tempo livre, que é venenoso, mas sim para um uso positivo do tempo livre, definido simplesmente como fazer aquilo que você quer em oposição a fazer aquilo que você se sente obrigado. A oitava regra é: dinheiro somente não é a solução. Há muito a ser dito sobre o poder do dinheiro como moeda, mas apenas ganhar mais dinheiro não é sempre a resposta, principalmente como a gente gostaria de acreditar. Em parte isso é preguiça. Mas se eu tivesse mais dinheiro... Essas expressões é o jeito mais fácil de adiar o autoexame profundo e a tomada de decisões necessários para criar uma vida de prazer, agora e não depois. Ao utilizar o dinheiro como bode expiatório e o trabalho como uma rotina exaustiva,
conseguimos evitar que usemos nosso tempo para fazer as coisas de outra maneira. Ocupe-se com a rotina da roda do dinheiro. Finja que é a solução de todos os problemas e você ardilosamente cria uma distração constante que evita que você enxergue o quão inútil é isso tudo. Aprofunde-se. Você sabe que é tudo uma ilusão, mas como todo mundo participa do mesmo jogo de acreditar, é fácil esquecer. O problema é mais do que simplesmente dinheiro. Lembre-se que riqueza não é ter muito dinheiro, é ter muito tempo e tempo de qualidade. A nona regra é: renda relativa é mais importante do que renda absoluta. $1 é somente $1? Nessa regra entra o exemplo que a gente já viu do Ben e da Mary. A Mary ganha uma renda absoluta e o Ben ganha uma renda relativa. A 10ª e última regra é: estresse é ruim, eustresse é bom. Nem todo estresse é ruim. Na verdade, os integrantes da GR não procuram eliminar todo o estresse, não totalmente. E há 2 tipos distintos de estresse: o estresse e o eustresse. No estresse, que vem da palavra em inglês distress, refere-se a estímulos prejudiciais que deixam você mais enfraquecido, menos confiante e menos capaz. Críticas destrutivas, chefes abusivos e enfiar sua cara no meio-fio são exemplos disso. São essas coisas que devemos evitar. Eustresse, da palavra eustress em inglês, por outro lado, é uma palavra que você provavelmente nunca ouviu. Eu é um prefixo grego para saudável e é usado no mesmo sentido na palavra euforia. Modelos de comportamento que nos levam a exceder nossos limites, treinamentos físicos que tiram nossa barriga gorda e riscos que aumentam nossa esfera de ação confortável são exemplos de eustress. São estresses que são saudáveis e também são estímulos para o nosso crescimento. Pessoas que evitam críticas falham. São as críticas destrutivas que precisamos evitar, não todas as formas de crítica. Da mesma forma, não há progresso sem o eustresse. Quanto mais eustresse podemos criar ou aplicar em nossas vidas, mais cedo conseguimos realizar nossos sonhos. Os integrantes da GR são igualmente agressivos ao remover o estresse e buscar o eustresse. Agora, vamos falar um pouco sobre os medos. Muitas pessoas saem do caminho rumo à GR simplesmente por medo. Como diz uma frase do Biscoito da Sorte, muitos passos em falso foram dados ficando parado. O medo muitas vezes paralisa, e paralisadas oportunidades passam e decisões são tomadas, mesmo ficando parado. Fazer ou não fazer? Tentar ou não tentar? A maior parte das pessoas escolherá não, independente de se considerar corajosa ou não. Incertezas e a possibilidade de falhar podem ser bastante assustadoras, e a maioria das pessoas escolherá a infelicidade à incerteza. Essa decisão é por medo. O medo vem de várias formas, e normalmente não o chamamos pelo seu nome de 4 letras. E para vencer o medo, é preciso definir o medo. Que o seu medo tenha nome antes que você possa bani-lo. Tente imaginar o seu medo. O que ele é? É perder uma quantia X de dinheiro? É pedir demissão do emprego e não conseguir sucesso na carreira de trader? É ser motivo de piada dos outros? O que é o seu medo? Localize seu medo e depois imagine ele acontecendo. Quando você imaginar o seu erro acontecendo, esse vai ser o pior cenário possível para sua mente. E quando você estiver imaginando, quando você estiver vendo o seu medo acontecer, você vai conseguir pesar melhor as alternativas e as consequências. Vai conseguir se antecipar e pensar em quais medidas você poderia tomar para consertar os estragos do seu medo ou adiá-las de uma forma suave. Eu, quando analisei o meu cenário, logo após começar a aprender sobre o mercado, eu compreendi que numa escala de 1 a 10, sendo 1 nada e 10 uma mudança permanente de vida, o meu tão temido pior cenário devido ao medo poderia ter um impacto temporário numa escala de 3 ou 4.
Acredito que isso seja verdade para a maior parte das pessoas e para a maior parte dos desastres, tipo, puta merda, minha vida acabou. Saibam que a chance de acontecer um desastre desse porte é de 1 em 1 milhão. Por outro lado, se eu avaliasse meu melhor cenário, ou mesmo o cenário provável, ele teria facilmente um efeito positivo permanente numa escala de 9 ou 10 na minha vida. O medo, por si só, já é algo amedrontador. Muitas pessoas inteligentes no mundo disfarçam o medo de outra coisa, como uma recusa otimista. Muitos dos que evitam sair de seus empregos alimentam a crença de que terão mais tempo ou ganharão mais no futuro. Isso parece válido e é uma alucinação tentadora quando um trabalho é chato ou desestimulante, em vez de ser o inferno total. O inferno total força a ação, mas qualquer coisa menos que ele pode ser suportado com um pouquinho de racionalização esperta. Você realmente pensa que seu tempo e sua renda vão melhorar? Ou isso é um desejo enrustido ou uma desculpa para não agir? Se acreditasse mesmo que tudo vai melhorar, você estaria perguntando coisas assim? Normalmente não. Isso é o medo disfarçado de otimismo. Você está em uma situação melhor do que estava há um ano, há um mês ou há uma semana atrás? Se não está, as coisas não vão melhorar sozinhas. Se você está tentando se enganar, esta é a hora de parar e se preparar para um salto. Eu sou um homem velho e conheci vários problemas enormes, mas muitos deles nunca aconteceram. Caso você tenha medo de entrar nesse segmento, ou caso você tenha medo depois que entrar nesse segmento, pare para refletir. O que você tem feito para se livrar do medo? Para agir, arriscar e enfrentar o medo, o que ele custa financeiramente, emocionalmente e fisicamente? E o que você está esperando? Não há diferença entre um pessimista que diz, é impossível, então não se preocupe em fazer nada, e um otimista que diz, não se preocupe em fazer nada, vai dar certo de qualquer jeito. Nos dois casos, nada acontece. A sua motivação para enriquecer é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, ou a raiva, ou a necessidade de provar algo para si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Se você não está obtendo a riqueza que tanto deseja, há uma grande probabilidade de que seja porque, primeiro, no seu subconsciente você não a almeja de verdade. E segundo, você não está disposto a fazer o que é necessário para consegui-la. E terceiro, você se paralisa ou se perde no medo. Vou explorar um pouco mais essa questão. O querer tem 3 níveis. O primeiro é, eu quero ser rico. Essa é outra forma de dizer, pegarei tudo que cair no meu colo. Mas querer somente não basta. Você nunca notou que querer nem sempre conduz a ter? Observe também que querer e não ter cria mais querer. Querer torna-se um hábito que só leva a ele mesmo, um círculo vicioso que não chega a lugar nenhum. A riqueza não resulta simplesmente do fato de a pessoa desejar possuí-la. Como eu sei disso? Basta observar a realidade. Bilhões de indivíduos querem ser ricos, mas relativamente poucos são. O segundo nível do querer é eu escolho ser rico. Isso implica a decisão de ficar rico. A escolha tem uma energia muito forte e anda de mãos dadas com a responsabilidade que a pessoa tem de criar sua própria realidade. A palavra decisão vem do latim decidere, que equivale a eliminar todas as outras alternativas. Escolher é muito bom, mas ainda não é o melhor. E aí chega o terceiro nível do querer, que é eu me comprometo a ser rico. O significado de comprometer-se é dedicar-se sem restrições, o que exige não se refrear e dar 1000% de tudo que você tem para obter a riqueza. Isso requer uma disposição para fazer o que for necessário durante o tempo que for preciso. É o caminho do guerreiro. Nenhuma desculpa, nenhum se, nenhum mais, nenhum talvez, nenhum quem sabe. E o fracasso não é uma opção. O caminho do guerreiro é simples. Serei rico ou morrerei tentando.
Repita essas 3 frases para você. Eu quero ser rico. Eu escolho ser rico. Eu me comprometo a ser rico. E repita isso novamente. Eu quero ser rico. Eu escolho ser rico. Eu me comprometo a ser rico. Diga isso com vontade. Diga isso com entonação de coragem, de afirmação. Eu quero ser rico. Eu escolho ser rico. Eu me comprometo a ser rico. Acredite no que você está falando. Você está falando isso e está sentindo força em você? Você está falando isso e está sentindo que isso vai acontecer? Não. Fala de novo. Eu quero ser rico. Eu escolho ser rico. Eu me comprometo a ser rico. Está sentindo uma mudança em você? Está sentindo uma vontade de querer ser rico dentro de você? Não. Repita isso de novo. Fale mais alto. Grite. Repite isso para você todos os dias. As pessoas, na sua maioria, jamais se comprometem a ser rica. Se alguém lhes perguntasse, você aposta sua vida que daqui a 10 anos você vai estar rica? Quase todas elas vão falar, nem pensar. E essa é a diferença entre quem tem muito dinheiro e os indivíduos de mentalidade pobre. É por não se comprometerem de verdade a se tornarem ricos que estes últimos não são e provavelmente jamais serão. Vença a sensação do medo. Se comprometa a ser rico e desfrute de uma sensação de força. A definição de comprometer-se é dedicar-se incondicionalmente. Comprometa-se incondicionalmente a ser rico. Estamos já chegando no fim do nosso primeiro módulo, onde vimos sobre a mentalidade. O quanto você refletiu sobre os assuntos abordados? O quanto a sua mentalidade foi colocada à prova? Como que você quer viver? Como deseja jogar o jogo da vida? Você prefere pensar grande ou pequeno? A escolha é sua. A maioria das pessoas escolhe pensar pequeno. Primeiro, por causa do medo. Elas morrem de medo do fracasso e também morrem de medo do sucesso. Segundo, porque se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram suficientemente importantes ou capazes de alcançar o sucesso ou de fazer uma real diferença na vida delas mesmas ou de alguém. Os integrantes da GR agem apesar do medo. No começo deste módulo, eu mostrei para você o processo de manifestação. Você lembra? Relembra essa fórmula. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. E ações conduzem a resultados. Muitos dos conteúdos que nós vimos durante todo esse módulo foram também baseados nesse livro, Os Segredos da Mente Milionária, de Riv Eker. E é mais um livro recomendadíssimo para que você leia. E para encerrar essas indicações de leitura, eu também indico o livro Axiomas de Zurique, que também tem um conteúdo maravilhoso. Mas este livro eu indico para você ler ele somente depois que você tiver lido pelo menos um livro das outras indicações que eu dei. E é isso. Nosso primeiro módulo está acabando. Nosso tópico sobre a mentalidade GR está chegando no seu fim, digamos assim. Claro que é algo que não tem fim, algo que a gente está sempre aprendendo essa mentalidade, mas o pontapé inicial foi dado. E aí eu quero que você venha à reflexão. Você quer ser rico? Você tem essa certeza? Você quer se dar bem na vida financeira? Quanto é que você acha que você merece ganhar? Por que você acha que merece ganhar isso? O que te impede a chegar até lá? Quais são os seus maiores medos? Qual o nome dos seus maiores medos? Qual o pior cenário se você enfrentar o seu medo? Qual é o melhor cenário se você enfrentar o seu medo? Quais são as suas prioridades? O que te motiva? Quem você é? Como está a sua vida hoje? Como que você quer a sua vida daqui a 5, 10 anos? Quais são as suas ações hoje
O que você está plantando hoje? O que você quer colher amanhã? Você está satisfeito com o que você já vem colhendo hoje, porque você plantou no passado? Lembre que se a fruta está ruim, se a fruta está azeda, está pequena, está podre, não adianta você querer mudar as frutas que já estão na árvore. Você tem que mudar as raízes. E você já entende mais sobre você mesmo? Não deixe este primeiro módulo passar em branco. Diferente de outros cursos, eu abordo esse primeiro módulo neste início do curso justamente porque ele faz um diferencial tremendo na sua vida. Esse primeiro módulo não é simplesmente para você trabalhar com o mercado financeiro. É para você trabalhar com o que você quiser. É para você fazer parte da GR. Não importa se seja com o mercado financeiro ou com outra área. Não entendeu direito? Não causou uma mudança em você? Esse primeiro tópico não causou dor em você? Não causou desconforto? Faça ele de novo. Assista todos os vídeos aulas de novo. Deixa o celular de lado, deixa a preocupação na sua cabeça de lado, deixa as interrupções de lado e foca só no conteúdo da aula. Porque ao chegar agora, nessa última aula, você precisa ter sentido um incômodo em você. Você precisa ter ficado triste com algumas coisas, zangado com outras. Porque quando a gente se sente incomodado, a gente tem vontade de mudar. Bom, assim como as outras aulas, essa aula também vai ter um exercício. Sobre o exercício você já está fera de como acessa, né? Basta acessar o conteúdo do curso, vai ter um conteúdo chamado exercício 4. Dentro deste conteúdo vai ter o link do nosso exercício. Isso você não tem mais nenhuma dificuldade, ok? Então é com muita pena que o nosso primeiro módulo encerra, mas ao mesmo tempo com muita alegria por todo o conteúdo que foi passado a vocês. Ainda tem muito para se aprender, ainda tem muito para se falar, mas é um assunto que vocês mesmos vão procurar no dia a dia de vocês. Vocês mesmos vão procurar esse crescimento pessoal em vocês. O pontapé foi dado, o pontapé inicial foi aplicado. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham gostado deste módulo. Lembrem de marcar todas as aulas deste módulo como concluída, para ficar como módulo 100% completo, porque no final do curso, na certificação, o certificado é gerado de acordo com a porcentagem das aulas que você assistiu. Então verifique se você marcou todas como concluída. Se possível, dá uma notinha para as aulas, clicando nas estrelinhas. E vamos agora para o segundo módulo, nossa próxima aula. Tá? Antes da gente encerrar aqui, vamos só antecipar um pouquinho o nosso segundo módulo, já baixando o aplicativo da corretora, ok? Bom, na nossa próxima aula vamos iniciar o assunto sobre o mercado financeiro. Já vai ser o nosso módulo 2. Então, para a gente já antecipar alguns passos, vamos agora no final dessa aula, eu vou ensinar você como é que baixa o aplicativo da corretora, ok? Então, abre o site do Google, que fica mais fácil. E aí na barra de pesquisa, na barra de pesquisa aqui, você pode digitar IQ Option. Digita do jeitinho que está aí na tela, tá? IQ Option. Então, o IQ Option é o nome da corretora que a gente vai usar. E a gente vai agora baixar o aplicativo dessa corretora, que a gente chama de Setup de Gerenciamento, ou Setup de Investimento. Ah, por que você usa a IQ Option? Eu uso a IQ Option porque ela é a pioneira nesse sentido de ter um aplicativo bem robusto, bem completo, bem automatizado para a área de opções e forex. É uma plataforma segura, é uma corretora segura e que não tem nenhuma reclamação de fraude nem de nada sobre ela, tá?
A gente tem uma outra corretora nova aí, que é a Binomo, que também tem um aplicativo muito bom, até um pouquinho mais leve. Também tem bons conceitos sobre ela, mas eu prefiro IKEA-Option. A gente vai se basear na IKEA-Option aqui no curso. Então baixem também aí a IKEA-Option, ok? Digitou, dá um Enter. Vamos abrir aqui o site com o nome ikeoption.com. Tá? Presta atenção aqui, ó, no nome do site, que vai aparecer várias opções aí. Preste atenção aqui no nome do site, ikeoption.com. Ah, por que esse daqui e não os outros? Porque esse daqui vai ser o site principal, a gente vai fazer tudo por ele, tá? Esse ikeoption.br.com é um site da IKEA-Option em português do Brasil, mas ele não é completo no ponto da gente poder fazer tudo por ele. Ele é mais para você baixar o aplicativo de uma forma mais simples e fazer o seu registro. Tá? Aqui não, aqui a gente vai fazer tudo por ele, então eu quero ensinar logo vocês usando o site principal, tá? Então clica aí nele. Vai abrir aqui a página principal da nossa corretora IKEA-Option. Quem estiver usando computador ou notebook, a gente vai baixar o aplicativo da corretora por este site. Se você estiver usando celular ou tablet, você pode baixar diretamente pela Store do seu sistema operacional. Se for Android, você vai baixar pela Play Store. Se for o iOS, você vai baixar pela Apple Store, ok? Abriu a Apple Store ou a... Gente, eu sempre esqueço o nome do Android que eu não uso. Play Store, né? Então abriu a Play Store ou a Apple Store, você vai digitar IKEA-Option, igual a gente fez aqui, que já vai aparecer lá o aplicativo para você baixar, tá? Agora, quem tiver no notebook ou no computador, aqui nessa página principal você vê que ela está em inglês. No canto superior direito, a gente tem uma opçãozinha aqui de mudar o idioma, certo? A gente vai colocar português de Portugal, que é o mesmo do nosso. Mudou o idioma para você poder ler as coisas melhor. Agora vamos vir aqui no menu aqui, ó, do canto superior esquerdo. Vamos vir no menu para traders, que vai te dar várias opções aqui. E vamos clicar aqui, ó, baixar o app. Bom, se o seu computador ou notebook for o sistema macOS, clica aqui na maçãzinha para baixar. Se for Windows, clica aqui nesse outro botão que está laranja. Lembrando, se for celular ou tablet, sistema iOS baixa pela Apple Store, sistema Android, Google Play, né? Eu falei Play Store, né? É Google Play. Bom, então quem tiver o Windows aí vai clicar aqui para baixar. Então na hora que você aperta no botão, ele já te traz para essa página e já vai abrir uma janelinha aí no seu computador pedindo para você escolher o local onde você quer salvar o arquivo, tá bom? Aqui não mostrou a janelinha porque eu estou no modo tela cheia fazendo a gravação, então não aparece para mim. Escolhe o lugar onde você vai instalar. Quando você terminar de instalar, vai aparecer isso daqui, alguma aba aí do seu navegador, né? Ou fica aparecendo aqui na parte de baixo do navegador, ou vai ficar num botãozinho de download que fica no menu do seu navegador. E na pasta de downloads também do computador vai ter ele. Então procura o arquivo ikeoption.msi, dá 2 cliques nele, que ele já vai abrir a janela de instalação. Não tem segredo, tá bom? Basta clicar em install. Se você quiser criar um ícone no seu desktop para ficar mais rápido o seu acesso, você marca aqui esse primeiro quadradinho e clica em install. Na hora que você clicar em install, ele vai pedir para você permitir, né, para você confirmar que você quer instalar o programa. Clica aqui no primeiro botão, o Yes, que ele já vai fazer a instalação. Não tem nenhum segredo. Na hora que ele terminou, ele vai dar o aviso que foi tudo ok. Você vai clicar em Finish. E aí, ele já vai abrir para você a tela principal do programa da corretora, tá? Como vocês ainda não têm conta, aí vai ser agora o momento da gente se registrar na corretora. Criar a nossa conta, o nosso registro. Através da tela principal do aplicativo, você pode vir aqui embaixo e clicar em Sign Up, tá? Ele está falando aqui, ó, Still don't have a code, então clica em Sign Up para criar a sua conta. Então você clicando aqui, ele vai te direcionar para uma página para você fazer o seu cadastro, tá bom?
Então quem tiver também pelo celular ou tablet, na hora que baixou o aplicativo pela Google Play, né? Aprendi o nome agora, Google Play ou Apple Store, você direto da tela principal do aplicativo da corretora, você também pode clicar aqui que ele vai te direcionar para uma outra área para você fazer o seu registro. Mesma coisa aqui no computador. Agora uma outra opção que a gente tem também é criar o registro, clicando aqui ó, no canto superior direito. Lá pertinho de onde a gente mudou o idioma, tem um botãozinho chamado registro. Então você pode clicar lá, que ele já te leva aqui para conta de registro da corretora. Aqui você vai digitar o seu nome. Quando é nome, não é o nome completo, tá? Só o primeiro nome. O restante do seu nome você coloca aqui em sobrenome, ok? Coloca aqui o seu e-mail, um e-mail que você utilize e cria uma senha. Feito isso daí, marque aqui essa opção, confirmo que tenho mais de 18 anos e clica aqui para abrir uma conta grátis. É bem simples esse passo inicial para criar o seu registro na corretora, tá bom? Ah, professor, eu tenho menos de 18 anos. Você tem menos de 18 anos? Não tem problema, tá? Se você for criar conta somente para praticar neste momento, pode criar no seu nome. Agora, se você já vai criar conta já para operar, colocar dinheiro para realmente ter o seu lucro, ter o seu rendimento, aí eu aconselho você a fazer uma conta no nome do pai, da mãe, do irmão mais velho, só para evitar qualquer coisa lá na frente. Eu tenho alunos que são menor de idade que criaram a conta, que ele não impede você criar a conta, ele libera, tá? E eu já tenho alunos que já receberam dinheiro e não tiveram problemas, tá? Mesmo sendo menor de idade. Mas para evitar alguma coisa, algum bloqueio lá na frente, quem sabe, eu aconselho vocês a colocarem no nome de alguém que tenha mais de 18 anos, tá bom? Então, se você é menor, procura aí seu pai, sua mãe, ou irmão, só para pegar os dados, são dados bem simples para criar a conta. Mas não se preocupe que o dinheiro vai todo para você, porque quem vai operar é você e a conta bancária que você vai colocar ou o cartão de crédito que você vai registrar para receber o dinheiro vai ser o seu, tá bom? Beleza, pessoal? Nenhuma dúvida, né? Simples. Aí já de antemão, para adiantar, também recomendo a você criar logo uma conta no Banco Internacional. Tá? A gente vai ter uma aula no final do curso falando sobre bancos, sobre saques, depósitos e tudo mais. E a maioria das pessoas tem o que? Uma conta no Banco do Brasil, Caixa, né, que são os bancos mais comuns. Mas aqui a gente pode utilizar eles? Pode. Né? Posso fazer um depósito na corretora direto do meu Banco do Brasil, por exemplo, da minha Caixa Econômica, e também posso receber, tá? Mas a melhor forma mesmo, além de usar direto do cartão de crédito, é você ter a sua conta no Banco Internacional. Então eu recomendo que você crie uma conta na Neteller, o nome é esse daí, ó, Neteller, Neteller. Então eu aconselho que você crie uma conta na Neteller, tá? Deu enter aí, ó, neteller.com, vai abrir a página principal da Neteller e aqui você pode criar sua conta na Neteller, certo? Clica aqui, ó, registre-se gratuitamente e pronto. O passo a passo é simples. Além da Neteller, vocês podem também estar criando a sua conta no site chamado ADV Cash, certo? Ou Neteller ou ADV Cash. Então aqui, ó, advcash.com, clica aí e faz o seu cadastro. Qual que você aconselha? Olha, a Neteller um tempo atrás era a melhor opção. Atualmente eu aconselho a ADV Cash. Então vocês podem pesquisar aí para entender um pouco mais sobre os dois. Mas atualmente eu prefiro a ADV Cash. Eu tenho conta nos dois. Eu tenho tanto na Neteller como na ADV Cash. Às vezes eu uso uma ou outra, mas ultimamente eu tenho usado mais a ADV Cash. Então você vai criar a conta em um dos dois aí. Já para pra você já ter sua conta internacional aí para você poder fazer suas transações financeiras, tá? E não se preocupe que na aula específica disso eu vou explicar para vocês como usar a conta, como fazer depósito, como fazer o saque, tá? Ah, eu vou criar uma conta internacional, como é que eu vou receber?
Não se preocupa que eu vou explicar como é que você vai tirar o dinheiro da corretora para o seu banco internacional e para sua conta aqui no Brasil, ok? Botãozinho para você se registrar, ó, lá em cima, ó, Registration. Então baixa aí o aplicativo, cria logo sua conta, que a partir da próxima aula a gente já vai iniciar o assunto sobre o mercado financeiro. Um abraço.